dele também. Ore comigo. Santo Deus, nós queremos te pedir também, ó Deus, pela vida do teu servo pastor Walter, que o Senhor possa usar ele, ó Deus, por intermédio de tua palavra, ó Deus, que ele seja um arauto teu nesta manhã para os que escutam, Pai. É assim que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, amados, paz do Senhor Jesus. Nós pretendemos encerrar nesta manhã a série de mensagens, nesta manhã não, neste dia a série de mensagens intitulada O Princípio. Hoje à noite nós vamos falar sobre a criação do sábado, sobre como nós temos vivenciado isto. E nesta manhã nós queremos falar sobre a criação de Israel. O que é que isso tem a ver conosco? Como nós podemos vivenciar o cristianismo a partir deste assunto. Para tanto, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 12, no livro da Gênesis, no capítulo 12, dos versos 1 ao verso 7. Não vai dar trabalho para ninguém encontrar. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Amém? Vamos fazer a leitura. Diz assim um relato do texto. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher, Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Como nós podemos ver do relato que acabamos de ler, o Senhor Deus chamou Abrão dentre os seus parentes e determinou que ele fosse para a terra que lhe iria lhe mostrar. E a partir daquela terra ali, quando lá ele estivesse, dele seria feito uma grande nação. Está nos versos 1 e 2 do relato que nós acabamos de ler. E ao chegar à terra conhecida como Siquém, o Senhor lhe apareceu e lhe prometeu que aquela terra seria dada à sua descendência, como nós lemos agora no verso 7. Pois bem, queridos, posteriormente, embora nós não tenhamos lido, e isso aqui daria para passar uma série de mensagens, vamos tentar fazer um relato rápido, mas posteriormente o Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão, vez que o constituiu pai de muitas nações. O nome Abraão significa, na realidade, pai de multidões. E isso a gente vai encontrar no capítulo 17, dos versos 4 ao verso 5. E Abraão teve um filho chamado Isaque, como nós conhecemos a história, e posteriormente Isaque teve 2 filhos gêmeos, que nós também conhecemos a história. Deus disse à mulher de Isaque, quando ela ainda estava grávida, que 2 nações estavam se formando no seu ventre, e que um povo seria mais forte do que o outro povo. Uma nação daquela seria mais forte do que a outra nação. Isso nós vamos encontrar no livro da Gênesis, no capítulo 25, no verso 23. Um desses filhos, o mais novo, como nós conhecemos a história, foi chamado de Jacó. E, posteriormente, teve o nome mudado para Israel. Israel significa aquele que luta e vence com Deus. Literalmente falando. A partir do momento em que Jacó
se viu diante do Senhor e disse que não o abandonaria enquanto ele não o abençoasse, não o soltaria. E então Deus mudou o nome dele para Israel naquele momento. Pois bem, uma fome muito grande arrasou a terra que havia sido prometida a Abraão. Aquela terra que Abraão saiu da sua descendência e foi até lá, a terra de Siquém, foi atingida por uma fome gigantesca, podemos dizer assim. E aí já não era mais Abraão, já era o neto dele, Jacó, que estava lá com os seus 12 filhos, e eles tiveram que migrar para o Egito. Nós conhecemos a história, também daria um sermão. Primeiro foi José vendido, depois de José, que se tornou governador do Egito, e foi o grande responsável pela preservação da vida no Egito. A família de Jacó migrou para lá, para o Egito, conforme consta no relato da Gênesis. E lá no Egito, o povo cresceu. Afinal de contas, eles passaram 400 anos lá como imigrantes no Egito. E, a partir daí, os egípcios viram que o povo estava crescendo, viram que poderia se tornar uma nação que lutaria contra eles. Já era um outro faraó que não conhecerá José, que estava no comando, e então resolveu escravizar o povo. Enfim, ali agora o povo era escravo no Egito. Ao término dos 400 anos, Deus levou aquele povo de volta para a terra que havia sido prometida a Abraão. Depois que o povo passou 400 anos, quando voltou, obviamente, a terra estava habitada por muitos outros povos, muitas outras nações. E isso pode ser lido no livro do Êxodo. Inclusive, por se tratar de uma nação, Deus deu para Moisés, o líder que foi escolhido por Deus para levar o povo de volta para a terra prometida, a Abraão. Deus deu a constituição daquele povo, que nós conhecemos como os 10 mandamentos, e que é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite, no capítulo 20 do livro de Êxodo, a partir do verso 3º até o verso 17, tem os 10 mandamentos, que eram na realidade, a lei maior daquela nação. Pois bem, queridos, ao chegar à terra que havia sido dada por Deus, como eu já falei, vários povos estavam lá ocupando, de forma que Israel teve que expulsá-los de lá. E nós, quando lemos o livro dos Juízes, nós vimos que, quando nós estudamos o livro dos Juízes, nós vimos que o povo não conseguiu expulsar todo mundo, expulsou parte, e isso foi um problema para o povo. Então, para que Israel voltasse a ocupar a terra, conforme consta o relato no livro de Josué, foi preciso que houvesse guerras. Guerra contra Jericó, guerra contra Ai e contra tantas outras cidades, para que assim a terra pudesse ser retomada pelo povo de Deus. O que nós podemos perceber até este ponto do relato é que Israel foi uma nação criada por Deus e, portanto, deveria ser governada por Ele. Deveria ter Deus como centro do governo, de acordo com deveria viver de acordo com as prescrições, os preceitos dele. E o próprio nome Israel, como eu falei agora há pouco, significa lutar com Deus, ou, como eu disse antes, lutar e vencer com Deus. Esse termo lutar também tem o significado no original de prevalecer, de reinar. Então, por isso que a tradução correta é lutar e vencer com Deus, porque é aquele que prevalece com Deus, aquele que reina com Deus. A expressão lutar no hebraico tem este sentido também. Então, era um povo que deveria reinar com Deus, era um povo que deveria prevalecer sobre os seus inimigos com Deus, não vivendo a revelia de Deus, não vivendo de forma contrária aos preceitos de Deus.
E passado o período dos juízes, voltando aqui para o relato, os juízes, nós sabemos, foram homens e houve mulheres também. Pelo menos tem o relato de uma mulher chamada Débora, que Deus levantou para governar a nação. E o povo disse que queria, passar daquele período, quando o último juiz estava governando, que era Samuel, o povo disse a Samuel que queria ser igual às outras nações e pediu um rei. Veja, era um povo que tinha o próprio Deus como o centro da nação. Mas me parece que Deus não é suficiente para muitos, e não foi suficiente para o povo de Deus. Eles queriam ser iguais às outras nações, e por isso disseram, não, nós queremos, como as outras nações, ter um rei. E o primeiro rei que nós conhecemos na história foi Saul. Nós encontramos isso no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10. Um rei que foi escolhido pelo próprio Deus, e penso eu que vejo eu assim, por causa da desobediência do povo, Saul foi mais um juízo do que propriamente um rei para Israel. Deus permitiu que Saul fosse rei, Saul foi escolhido pelo próprio Deus, e isso trouxe juízos severos para o povo de Israel. Às vezes a gente não entende o porquê Deus permite que determinados governantes reinem ou governem determinadas nações. Porque, não se enganem, não existe nenhum governo em nenhum lugar que não seja com a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E quando Deus, e é por isso que a Bíblia nos manda orar pelas lideranças. Agora, muitas vezes Deus permite para que o povo pague um preço, para que o povo sofra as consequências das suas inconsequências, se é que eu posso falar assim. Então, muitas vezes a gente não entende o porquê, mas Deus sabe todas as razões. E aí Deus colocou Saul como rei de Israel. E Saul foi um desastre para aquela nação. E na sequência veio o rei Davi, sucedeu Saul. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas como homem era falho, cometeu inúmeras falhas. Eu tinha um amigo já falecido que ele dizia que não podia aceitar Davi como homem segundo o coração de Deus, vez que Davi fez coisas terríveis, como, por exemplo, arquitetar a morte de várias pessoas. Na realidade, ele arquitetou a morte de Urias, mas para que Urias fosse morto, outros também foram, porque ele mandou que colocasse Urias à frente do pelotão. E Urias não foi sozinho, foram outros com eles, e inclusive ele diz, quando Joabe mandou avisar Davi que Urias havia morrido, disse, olha, os homens foram à frente e foram mortos, e entre eles Urias. Então, não foi o assassinato de apenas um, na realidade. E aí meu amigo dizia isso, mas se nós observarmos as atitudes de Davi no dia a dia, eram atitudes de quem realmente temia a Deus, de quem governava de acordo com Deus. Por exemplo, houve um determinado momento, quando Davi ficou morando na cidade de Ziclag, que a cidade foi tomada por um povo inimigo, que agora me foge, pelos amalequitas. E aí Davi reuniu 600 homens para ir em busca daqueles inimigos. Em determinado momento da viagem, 200 daqueles homens ficaram muito cansados. E aí ficaram tomando conta das bagagens, e outros 400 foram, e esses 400 venceram a batalha. E quando voltaram, que encontraram os 200, aqueles 400 disseram assim, vocês não têm direito a nada do despojo, porque quando alguém ganhava uma batalha, ficava com despojo. Vocês peguem suas mulheres e vão embora. Davi disse, não, senhor. Do jeito que os que foram recebem, os que ficaram também recebem. E estabeleceu aquilo como lei, para ver como ele buscava ser justo, buscava ser equitativo. Então, tem muitas atitudes do rei Davi que mostram que ele realmente era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, por exemplo, por ter pecado, ele não transferiu a culpa para ninguém, ele disse, pequei. Foi quando ele escreveu o Salmo 51. Então, era um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem, e como tal, era falho, cometia falhas. Mas
deixou grandes exemplos, e na sequência veio Salomão, que era filho de Davi, e depois de... Salomão foi um homem que, a exemplo de Israel, começou muito bem e não terminou muito bem. Começou de uma forma extraordinária. Senhor, eu sou apenas uma criança, como é que eu vou governar esse povo? Me dê sabedoria. E Deus disse, já que você não pediu riquezas nem poder, eu vou lhe dar sabedoria, mas também vou lhe dar riqueza e poder. Talvez um dos momentos mais sábios que mostra a sabedoria que Salomão tinha de Deus, foi naquele momento em que ele foi levado para ele, duas mulheres levaram para ele o caso de uma criança que havia morrido. Duas mulheres tiveram filhos no mesmo dia, e à noite uma se deitou, ao se virar, se deitou por cima do filho e matou o filho. Olha, não tinha testemunha, não tinha ninguém. Então ela foi, trocou os meninos, botou o morto para a outra e ficou com o da outra, e essa peleja chegou lá em Salomão. E foi tão simples, mas ao mesmo tempo tão sábio, sabe, a decisão dele, que todos ficaram abismados. Não tinha testemunha, não tinha DNA naquela época. O que fazer? É simples, pega uma espada e parte o menino no meio, metade para um, metade para o outro, está resolvido o problema. E a mãe disse, não, pode dar o filho para ela. E a outra, é isso mesmo, nem meu, nem teu. E Salomão disse, então deu o filho para aquela que quer o filho vivo na mão das outras. Isso era a sabedoria de Deus. Começou muito bem, mas infelizmente começou a casar demais. Na realidade, os casamentos de Salomão eram políticos. Ele casava com as filhas dos reis de outras nações, porque fazendo esse casamento, obviamente ele teria paz. Os reis não viriam atacar o reino que a sua filha era rainha. E aí ele tinha casou com várias mulheres com quem Deus havia proibido que não casasse. Havia proibido que não houvesse relacionamento. Mulheres que adoravam outros deuses, e ele acabou adorando outros deuses, e isso foi terrível. Por isso que a gente tem que pensar no seguinte, queridos, não importa começar bem, a gente precisa terminar bem. Ainda ontem eu vi alguém dizendo isso com relação às seleções na Copa do Mundo. Não importa como as seleções começam, importa até como termina. A Argentina, na outra Copa, começou perdendo da Arábia Saudita, terminou campeã. Então, é mais ou menos isso na vida cristã. O importante é bom começar bem, mas é bom terminar bem. Para isso, nós precisamos vigiar. E aí, depois de Salomão, veio Roboão. Roboão, filho de Salomão, cometeu uma falha grave, porque é claro que havia o dedo de Deus ali, mas ele não sabia. Ele fez isso porque agiu de acordo com o seu coração. Tinha um rapaz chamado Jeroboão, que era perseguido por Salomão, que foi lá para falar com Roboão e dizer, olhe, nos trate bem, não nos trate como seu pai nos tratou. E ele foi representando 10 tribos, 10 filhos de Jacó, 10 filhos de Israel. E Roboão consultou o conselho do seu pai, os conselheiros do seu pai, e eles disseram, atenda eles, que você vai ter eles na palma da mão. Só que Roboão, ao invés de atender o conselho dos pais, o conselho dos conselheiros de seu pai, resolveu ir conversar com aquela turma que tinha crescido com ele. Aquela turma que jogava bola de gude com ele, não sei se tinha na época, que jogava futebol com ele, aquela turma de infância. E a turma disse, homem, não dê ouvido a esse povo, não. Diga a eles assim, o meu dedo mínimo é mais pesado do que os lombos do meu pai. Roboão fez isso, e Jeroboão disse, então o que é que nós temos a ver com Davi? Fiquem vocês com a promessa que nós vamos seguir por aqui. E aí o reino se dividiu, ficou Israel sendo o reino do sul, a tribo de Judá, e com eles ficou a tribo de Benjamim. E as outras 10 tribos viraram o reino do norte. Na realidade, Judá ficou sendo o reino do sul e Israel ficou sendo o reino do norte. Então, seguiram assim, divididos. E depois, por muito pecarem, foram levados ao exílio. Israel foi levado para a Síria e Judá foi levado para a Babilônia. E eu estou fazendo um relato para que nós só nos lembremos, porque às vezes a gente esquece de tudo isso. O livro de Esdras mostra que o rei da Pérsia, Ciro, usado por Deus, assinou um decreto determinando que o povo voltasse para a sua terra. E eu acho interessante isso, porque Deus diz assim, o meu servo Ciro. Ciro não era do povo de Israel, era um
povo inimigo que havia conquistado o Império Babilônico, e ainda assim Deus o chamou de servo, porque quando Deus quer agir, qualquer um é servo dele. Todo mundo é servo do Senhor. Então, muitas vezes o nosso problema está, por exemplo, na nossa nação, o nosso problema está porque nós confiamos em homens. Nós devemos confiar em Deus, porque quando Deus quiser agir, Ele usa qualquer um, independentemente de ideologia política, independentemente de qualquer coisa. O que falta no Brasil é dependência de Deus. O que falta no Brasil é temor a Deus. O que falta no Brasil é se voltar para Deus. Enquanto o Brasil continuar nessas... E as igrejas brasileiras, inclusive, muitas igrejas midiáticas, continuarem nesse negócio de ficar apoiando A, B, ou C, ou D, e não dependerem de Deus, o Brasil vai sofrer. Porque, infelizmente, o povo não está dependendo de Deus, está confiando em homens, e homens são falhos. Então, nós precisamos, como igreja, entender isto. Voltando aqui para o relato, depois disso veio um período chamado interbíblico. Desculpem, queridos. Um período chamado interbíblico, é aquele período que tem entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Aquilo ali durou cerca de 400 anos. Tem muitos livros históricos, inclusive tem livros apócrifos na Bíblia católica que relatam aquela história, como o livro de Macabeus, o primeiro livro dos Macabeus. É a história de Judas Macabeus, um homem que liderou uma campanha contra os romanos. Ele liderou a campanha para que Israel, Jerusalém, fosse liberta dos romanos. E é interessante, qualquer um de vocês deveriam ler um livro do período interbíblico, que é a história pura, e há este relato de como os macabeus lutaram pela independência de Israel. E, posteriormente, já após Jesus, houve a destruição de Jerusalém. Isso... Brian, obrigado, viu, querido? E é bom porque, Brian, além de ser solista, ainda faz a propaganda da igreja. Quem quiser caneca da igreja, é só procurar ali na livraria, não é? Após Jesus, houve a destruição de Jerusalém. E, naquele período, cerca de 1 milhão de judeus foram mortos, queridos. Além de terem sido expulsos de Israel e terem migrado para as mais variadas partes do mundo. Foi a chamada diáspora. Os judeus se espalharam por várias regiões. E como já foi dito aqui, mas eu faço questão de repetir, Israel foi criada por Deus e, portanto, deveria ser governada por Ele, de acordo com os preceitos dele. Deveria ser luz para as demais nações. Deveria brilhar como povo de Deus, anunciando o nome do Senhor para os demais povos. Deveria, como também já foi dito aqui, ter, e isso em outra ocasião, ter uma função centrífuga. Os estudiosos dizem que Israel foi feito com a função centrífuga e uma centrípeta. A centrífuga é aquela que absorve as bênçãos de Deus, vamos dizer assim. A centrípeta seria a que teria que anunciar para as demais nações, brilhar para as demais nações, disseminar para as demais nações o nome do Senhor, as bênçãos do Senhor. Ela, no entanto, como eu também já frisei aqui em outras ocasiões, ela exerceu somente a função centrípeta. Ou melhor, ela exerceu somente a missão de absolver as bênçãos de Deus. Ela queria ser o centro das bênçãos de Deus, sem, no entanto, obedecê-lo, sem, no entanto, disseminar o nome dele para outras nações. O fato é que Israel andou na contramão dos preceitos de Deus, e por isso foi tão humilhada, queridos. Por isso foi tão... o povo judeu passou por momentos muito tristes por causa disso. O Holocausto, por exemplo, foi algo inadmissível, algo terrível. Não é? 6 milhões de judeus foram exterminados. Mas vejam, quando Pilatos lavou as mãos e disse que estava inocente a respeito do sangue de Jesus, e a gente vai encontrar isso no relato do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do verso 24, o povo
judeu respondeu de forma que é de arrepiar. É de arrepiar. Olha o que eles disseram. Vamos ver o texto. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Isso é algo terrível, algo assim. Eles atraíram para eles as consequências de terem levado Jesus à crucificação. E a Bíblia ensina que de Deus não se zomba. O que o homem semear, isto também ceifará, como está lá em Gálatas capítulo 6, verso 7. Então, o povo de Deus, apesar de ser povo de Deus, não está imune às consequências de seus erros. E colheram os erros e têm colhido os erros há muitos anos. Em 1948, o novo Estado de Israel foi criado a partir de uma assembleia na ONU que foi presidida por um diplomata brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Foi ele quem arquitetou tudo para que Israel, inclusive narram os que estiveram presentes, que quando a coisa ficou feia, ele suspendeu a sessão para esfriar os ânimos, para conversar com um, com o outro, que era para poder Israel ser criado, e foi criado com um voto apenas, ganhou por um voto ali, tá certo? Muitos exaltam Israel nos dias atuais como se fosse um povo especial, como deveria ser, mas o fato é que não é, queridos. Lamentavelmente não é. É um Estado secularizado, é um Estado que desde o princípio andou na contramão dos princípios do Senhor. Mas vejam, o atual Estado de Israel não está cumprindo o propósito divino de ser luz para as nações. Não está. Pelo contrário, em nada tem a ver com as ações deles, em nada tem a ver com a disseminação do nome do Eterno. Israel não está preocupada com a evangelização do mundo. Neste aspecto, e aí é onde entra a resposta para a pergunta que nós falamos no início, nós devemos lembrar que nós somos o Israel espiritual. Nós somos o povo de Deus, espiritualmente falando, e temos, então, a mesma responsabilidade daquele povo formado inicialmente. Nós devemos, sim, espalhar o nome do Senhor. Nós devemos ser testemunhas vivas de que o Senhor é Deus. E, infelizmente, nos dias atuais, a gente tem visto muitos crentes, muitas denominações, fazendo exatamente o que Israel fez. Nós estamos aqui para comer o melhor desta terra. Nós estamos aqui porque somos os bambambãs. Ainda tem gente que bota no carro assim: ser crente é luxo. Já botei isso no meu carro porque botaram. E eu fiquei com vergonha de tirar. Porque eu acho que isso depois eu tirei, mas na hora eu fiquei com vergonha de tirar. Porque o cara botou, né? Isso é se achar melhor do que os outros, é debochar dos outros, é tripudiar dos outros. Tem gente que compra um carro, como eu já disse aqui, bota quando Deus quer, é assim. Né? Como quem diz assim: seu olho grande não vale de nada, você não quer, você não tem o Deus que eu tenho, ponto final. Então, são mensagens que passam de que estão vivendo exatamente como Israel vivia antigamente. Mas, será que esse povo que faz isso é um povo também que se submete ao senhorio do Senhor? É um povo que está preocupado em evangelizar o mundo, em exaltar o nome do Senhor com as suas ações, com as suas atitudes, ou muitas vezes fazem vergonha ao Evangelho? Por isso, nós devemos olhar para Israel como um alerta para cada um de nós. Um alerta. A criação de Israel foi tremenda. Deus tinha grandes planos para aquele povo, mas o povo fracassou. E nós não somos diferentes daquele povo. Nós podemos também, se não tiver cuidado, fracassar. Nós não podemos e nem devemos nos arvorar do título de cristãos para nos sentirmos melhores ou superiores aos outros. Porque nós não somos. Nós só estamos aqui onde estamos, e eu já disse isso tantas vezes aqui, mas permitam-me repetir, e eu vou repetir sempre que necessário for: só estamos onde estamos porque Deus foi gracioso conosco. Somente por isto. Do contrário,
nós estaríamos nos preparando para o jogo de amanhã, já agora, no Parque do Povo, essa hora. Ou fazendo outras coisas terríveis aí. Nós devemos entender que essa graça não nos autoriza a negligenciar os preceitos do Senhor, porque senão nós vamos estar agindo igualzinho a Israel. Somos retentores da graça e pronto, é o que nos basta. Podemos viver como quisermos porque somos povo de Deus. Não é assim, queridos. Deus nos chama para a santificação. Deus nos chama para que nós possamos ter uma vida que agrade a Ele. Deus nos chama para que Ele seja o centro das nossas vidas. Deus nos chama para que Ele reine nas nossas vidas. Deus nos chama para que Ele seja Senhor das nossas vidas. E quantas vezes nós não estamos agindo como se nós fôssemos senhores de nossas vidas. Agimos como se nós fôssemos os melhores e que nós sabemos o que queremos e onde vamos chegar. Não é assim. O apóstolo Tiago diz, o que é a vossa vida? Vocês aparecem hoje e logo desaparecem como se fosse uma neblina, uma nuvem. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, ou amanhã iremos a tal lugar e faremos isto ou aquilo. Mas nós vivemos como se fôssemos senhores de nossas vidas. Parece até que nós não vamos deixar nunca esta vida aqui na terra. E eu tenho uma notícia para você. Nós vamos deixar essa terra um dia. Quando vai ser, eu não sei. Mas as nossas vidas estão partindo para o término. Alguns mais perto, outros mais distantes. Né? Mas, quer dizer, naturalmente falando, que eu não sei quem é que está mais perto ou mais distante. Parece que os mais velhos estão mais perto da glória. Mas pode acontecer o inverso também. Né? Porque quem sabe o número da fila é Deus, o número da ficha. Porque se nós soubéssemos, nós íamos dar o jeitinho brasileiro de burlar. Não é verdade? Outro dia já tem um tempo, fui num velório, fui num sepultamento de um amigo nosso e estava a mãe de Débora, e a gente encontrou vários amigos assim. E lá no cemitério, a mãe de Débora estava cansada, sentou num banco assim, vieram alguns conversar com ela. E teve uma que disse assim, olha, foi bom ver vocês, mas eu espero que vocês nunca estejam num lugar desse, na minha sepultura. Eu espero ser a última da fila. E minha sogra disse, eu depois de você. E ela já fez 91 anos essa semana, mas quer ficar sempre por fim. Né? Ninguém quer morrer, mas o fato é que nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E aí, como é que vai ser depois disso? Nossas vidas têm sido de acordo com a vontade de Deus. Deus tem sido o Senhor das nossas vidas. E neste ponto, nós temos muito a ver com a criação de Israel. Porque nós temos que olhar para o exemplo de Israel e agir de forma contrária. Agir de forma que Deus seja aquele que, de fato, é o Senhor e que nós somos obedientes a Ele. Nós devemos entender que essa graça não nos autoriza a negligenciar os preceitos do Senhor. Essa graça que nos alcançou, pelo contrário, ela veio até nós para que nós sejamos pessoas que disseminam a glória do Senhor. As pessoas precisam olhar para nós e ver que Deus existe, que Ele é glorioso e que a glória dEle nos transformou e pode transformar elas. Não é porque nós somos bons, é porque Ele é gracioso. Então, queridos, encerrando, eu oro para que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós muitas vezes agimos de forma bem diferente daquilo que nós pregamos. Nós pregamos uma coisa e agimos outra. Israel era assim. Pregava que era o povo de Deus e agia como se não fosse povo de Deus. Nós precisamos agir. Talvez as nossas ações sejam mais importantes do que nossas palavras. Falam mais do que nossas palavras. E nós precisamos agir conforme povo de Deus, para que assim possamos ser merecedores do título de povo de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de ser o verdadeiro Israel espiritual do Senhor. Amém? Oremos. Pai, nós neste instante nos colocamos em Tua presença em oração mais uma vez para pedir que tenhas misericórdia de nós. Como eu falei aqui no sermão. Porque apesar de termos sido agraciados com a salvação,
apesar de tu teres sido misericordioso conosco, isto não tira de nós ainda a condição de pecadores. Somos remidos, mas continuamos pecadores, continuamos tendo a tendência de falhar. E pedimos que o Senhor nos dê a graça de, sabedores disto, nos esmerar para andar segundo os teus preceitos, segundo aquilo que está estabelecido na tua palavra, para que assim nós sejamos, de fato, dignos de ser chamados de povo de Deus. Então, Senhor, tenha misericórdia do povo de Israel, do atual Israel, inclusive, das guerras que lá existem. Há tantos problemas entre Isaac e Ismael, entre Israel e os palestinos. Mas, Senhor, nós sabemos que Tu tens o controle da história. Por isso, tem misericórdia daquela nação, daquele povo. E nós sabemos que, segundo a Tua palavra, não há mais nem judeu, nem grego, mas todos aqueles que forem convencidos pelo Teu Santo Espírito se tornam Teu povo. Que o Teu Santo Espírito convença as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, aqueles amigos nossos, parentes nossos que ainda não se entregaram a Cristo, que eles sejam convencidos assim como um dia nós fomos por causa da Tua misericórdia. E pedimos que Tu continue a ter misericórdia deles, assim como tens tido de nós. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.